Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 8, que diz assim: a segunda multiplicação de pães e peixe. Naqueles dias, quando outra vez se reunia grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus, seus discípulos, e disse: tem compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Se eu o despedir para que vá para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eita Jesus! E ele lhe perguntou: "O quantos pães tem?" Responderam: 7. Ordena ao povo que assente-se no chão. Tomou os 7 pães, partiu e após o partir, deu graça e deu aos seus discípulos para que este distribuísse, repartindo entre o povo. E tinha também alguns peixes. E abençoou, os mandou que este igualmente fosse distribuído. E comeram e se fartaram dos pedaços que restaram, recolheram 12 cestos. Glória a Deus, aleluia. Olha só, para você que está no meio do deserto. Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos no deserto, meu Deus, a gente só murmura. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, por que... Sabe, é no meio do deserto, porque é difícil a gente entender esse negócio, que é no meio do deserto. Leia a palavra e medita nela. Por acaso Jesus chegou em uma casa para fazer milagre quando a geladeira estava abastada, quando tinha tanta fartura que tinha que alargar a tenda? Jesus chegou nessa casa para fazer milagre? Não. Porque já tem, não é não? Jesus só chega para fazer milagre quando nós estamos no deserto. Se nós já estamos no deserto é porque ele quer nos ensinar, sabe? Ele quer nos ensinar para quando ele fizer transbordar para a direita e para a esquerda, a gente saber de onde que ele nos tirou. Porque muito de nós, se não vigiar, na hora que Jesus der essa benção, transbordar de bênção na nossa vida, sabe o que a gente faz? Esquece, começa a olhar assim para os outros de cima para baixo, de revestrez. Aí, porque agora eu estou poderosa, porque agora eu estou podendo, porque agora eu estou acima dos 7 estrelas. Cuidado, porque foi de lá que ele rebolou Satanás de lá de cima para baixo, foi não? Foi. Vigia, vaso, vigia. Porque isso é um perigo da jactância, da prepotência. Sabe, agora eu sou. Sabe, começa a inchar igual o sapo cururu. Igualzinho um sapo cururu. Tu já viu o sapo cururu? Conhece? Tu joga um salzinho assim na costa dele, isso é maldade, né? Mas tem gente que faz. Aí o coitadinho começa a se inchar assim, fica estufadão, igual um balão. Fica. Então, Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer nos dar tudo o que nós precisamos e um pouco a mais. Mas Ele quer que a gente seja humilde. Olha o exemplo de humildade que Ele deu. Porque, por exemplo, se eu tenho funcionários, se eu tenho pessoas para me ajudar, normalmente as pessoas que estão do meu lado é que vai observar. Senhor, olha, está precisando disso, está faltando isso, está faltando aquilo. Não, mas ele estava lá, mas ele não estava vendo. Ele só estava vendo a dificuldade no deserto. Eles esqueceram que ele estava com Jesus, que ele estava no deserto, mas o Senhor Jesus estava lá junto. Você está no deserto com Jesus? Todo o deserto que nós estamos, o Senhor Jesus está lá, o Pai, o Filho está lá e o Espírito Santo está lá com nós. Porque senão a gente sucumbia no meio do deserto, a gente não saía de lá, não. O deserto é passagem, não é? Desculpa, não é morada. O deserto
é passagem. A gente está de passagem, não é para ficar ali definitivo. Então, é ali no deserto que Deus vai fazer os maiores milagres que você já viu, que você vai ver na tua vida. É lá no deserto. É na dificuldade. É na dificuldade. Porque quando nós... É que nem ele fala. Os sãos não precisam de médico? Não. Quem precisa de médico? É os doentes, né não? Os doentes precisam de médico. Então, se você já tem, então... Vê, quando tu tem muito, tu ora. Ora. Eu oro, Francisca. Quando eu tenho muito, eu oro. Igual tiro de revólver. Puf! Te sacou e atirou. Pão, já foi. Eita, senhor, eu tô muito ocupada. Obrigado, Deus, tu é maravilhoso. Tchau, tchau, fui. É assim, não é? É. Agora, quando o saco pesa, quando o peso tá ali, que tu não pode nem se levantar, tu nem fala, tu só geme. É, a lágrima desce, rola ali, meu Deus. E Jesus está traduzindo tudo, cada gotinha da tua lágrima, ele traduz, ele sabe o que significa, o que quer dizer cada uma gota dela. É, ele recolhe no ódrio dele, para depois te retribuir com grandes bênçãos. E aquele discípulo, isso é dentro do começo do mundo que é assim. Quando você vê chegar numa igreja que um discípulo... Mas tu não é discípulo de Jesus, e por que tu tá com essa cara amarrada? Ei, Judas, tu não é discípulo de Jesus, tu não disse que tu é um homem de Deus, por que tu tá com essa cara feia, parece que tá chupando limão? Tu não disse que tu é a mulher de Deus, por que tu vive mais revoltada, mais amargada, mais amargosa do que chá de boldo, amargosa mais do que limão, amarga mais do que fel? Tu já viu a mulher de Deus para vir ficar sempre com a cara feia? Vai ficar velha antes do tempo, porque a cara parece uma saia de prega, assim, cheia de prega, aquela coisa horrorosa, assim, sabe? Vai ficar velha rapidinho. Vai! Ela envelhecida tá lá dentro, tá igual um saco plástico quando tu coloca no fogo e murcha assim, maracujá de gaveta, aquele maracujá que tá 10 anos lá no cesto, ninguém compra. Tá igualzinho, a cara tá daquele jeito. É a cara que, meu Deus do céu, não dá nem pra ver. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Não, quando você está cheio da presença de Deus, dificuldade tu tem. Mas a pessoa vê no teu rosto, sabe? O teu sorriso é diferente. É, o teu falar é diferente. Parece que tu tá sempre de bem com tudo. E parece que não tá acontecendo nada de ruim. Mas é que a presença de Deus na nossa vida, ela faz isso. Ela faz você não, porque você não está preocupado com as dificuldades. Você sabe que você tem um Deus que pode resolver tudo e no tempo dele, na hora dele, tudo vai ser resolvido, não tem ninguém que vai impedir. É assim que a pessoa que tem Deus, que anda com Deus, pensa. Ai, mas eu não estou vendo. Ai, mas eu já espero tanto tempo e nada aconteceu. Aquela multidão, Jesus disse, tem muitos deles que vieram de longe, já 3 dias estão comigo. Tá vendo só? Você que sai de longe para ir para a casa de Deus, buscar a presença de Deus, você é que chega primeiro na igreja, tu acha que Deus vai deixar você voltar de mão vazia? Talvez ele pode até tu não receber na mesma hora ali, mas no decorrer da semana tu recebe. Sabe por que às vezes tu não recebe? Por causa da murmuração. Eu saí cedo da minha casa, eu podia estar na minha cama dormida, eu podia estar descansando. Aí vou para aquela igreja fazer o quê lá mesmo? Ai, meu Deus do céu, que não sei o quê. Em vez de glória a Deus, aleluia, Senhor, tu és maravilhoso. Glorifica no meio do deserto, porque Deus vai transformar teu deserto no jardim do Senhor. Regado e cuidado. Não, lá não vai ter a serpente, não. Nesse jardim que Deus vai preparar para ti, a serpente tu já vai ter pisado na cabeça dela, porque o jardim com a serpente é perigoso. É muito perigoso. Ele vai tirar a serpente do jardim. Já, do teu jardim ele vai tirar. E ali, Jesus disse, tem compaixão dessa grande multidão. Há 3 dias está comigo. Aí o discípulo, olha só, olha como a gente é atrevida. A gente fala com Jesus como se a gente estivesse falando com um parceiro. É, com um parceiro, com uma parceira. A gente tem que ter reverência. Não trata Deus, Jesus e o Espírito Santo como se fosse gente, não, que ele não é gente, não. Ele é Deus. É, ele é Deus e é por isso que tem muita gente quebrado na emenda por causa disso. Porque não tem respeito. Ele quer tratar Deus como se fosse o parecer, a parceira dele. E não é. Ele não é nosso parecer, não. É nosso papai querido e amado. É o nosso bem mais precioso. Aonde que nós vamos achar comida nesse deserto para fartar essa grande multidão?
Sabe você que tá falando que é Francisca, é? Eu não tenho, não, para fartar essa grande multidão. Mas Deus tem. E é no teu deserto que ele vai servir o teu banquete. Na presença dos teus inimigos. Vai estar tudo ali, olha, babando. Meu Deus do céu. Como foi que ela conseguiu? Não sei. Como foi que ele conseguiu também? Não sei. Ah, mas eu sei. O outro vai dizer, eu sei. Ela disse que foi Deus. Ele disse que foi Deus. Ah, só pode ter sido mesmo. Porque como que ela ia conseguir tudo isso? Como que ele ia conseguir tudo isso? Ela não... veio de família... Pobre rede, mas redesci. Pobre, pobre, pobrinho. Pai pobre, mãe pobre, tio pobre, toda família pobre. E como é que ela conseguiu isso? Sabe por quê? Porque ela disse, aquela miserê, aquele deserto, eu não quero para mim. Eu saí do Egito e eu não volto mais para lá. Porque Deus não me tirou do Egito para mim ficar morrendo, não para mim morrer no deserto, não. Eu vi todos os milagres que ele fez para nos tirar do Egito. E por que eu vou ficar com saudade do pepino? E por que eu vou ficar com saudade do tomate, da cebola? É ruim, é? Não quero nem saber. Eu tenho dinheiro, eu vou na feira e compro à volonté. O tanto que eu quiser. Eu não preciso viver de sementinha, de pingo, não. Se eu tenho uma fonte, eu vou viver de fonte. Mas tem gente que não gosta, não. Tem gente que tá com a benção na mão e tá perguntando, como é que eu vou fazer isso? Como é? Jesus disse, eu vou fazer. Mas como é que você vai fazer isso? No meio desse deserto. Quantos pães tem? Olha, tu tem pouquinho. Começa a murmurar, meu Deus, eu só tenho esse. Meu Deus, eu só tenho esse. Agradece. Deus ensina o tempo todo. Tinha um pouquinho, não era pouco? 7. O que é 7 pães por uma multidão, mais de 10 mil pessoas? O que é isso? É nada, não é? Mas com Jesus é tudo. Por isso que eu digo que um com Jesus é multidão, é maioria. E aí ele pega lá os 7 pães e leva para Jesus. Jesus faz o quê? Agradece, ergue pro céu, agradece. E Deus multiplica. Multiplica. Ainda sobra 12 cestos. E aí, como é que ficou aqueles cara grande? Ficou de cara grande, não ficou? Como é que ele fez isso? Quer dizer, não era a primeira multiplicação, já era a segunda multiplicação. Ou seja, ele já tinha visto, você já viu Deus operando milagre na tua vida, Deus já operou milagre na tua família, Deus já operou milagre nos teus amigos, mas tu fica incrédulo, sabe? Fica incrédulo, coração duro, duro a servir. Como é que ele vai fazer? Deus não tem que explicar para nós como ele vai fazer o milagre, não. O milagre a ele pertence, ele sabe todas as coisas. Ele é o único que pode tirar do nada, fazer do nada se tornar o tudo. Um poço seco, fazer uma fonte de jorrar água, vida eterna. Lembra que ele falou para a mulher? Ai, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e ele te daria a água da vida. E nunca mais tu teria sede. Tu vê a Bíblia de capa a capa, tu viu Jesus fazendo milagre quando a pessoa estava tudo maravilha. Não, ele chegava assim, quando a pessoa estava para morrer, ali a prostituta, estava ali para ser apedrejada, não era não? Ele chegou lá e fez o milagre. Não fez o milagre? Fez. Fez o milagre. Ela não morreu, morreu? Não. Mas ele disse, vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. E ela foi. E por aí ele ia. Aonde chegava pessoas que tinham necessidade, ali ele fazia milagre. Mas para a família dele foi aonde menos aconteceu o milagre. Por quê? Porque, ai não, ele disse que ele é Jesus, que ele é filho de Deus. É meu irmão, é minha irmã. Como é que ela sabe fazer milagre? Não, tá falando de Deus, não tá falando de mim, não. Eu não sei fazer milagre, não. Quem faz milagre é Deus. Eu não sou Deus, eu sou serva. Filha, amiga. Eita, glória a Deus, aleluia. E ali o discípulo viu aquela multidão se fartar. Ou seja, você que vai até os pés de Jesus e diz, eu voltei de lá com fome. Não volta, não. Jesus provê para que tu tenha pão. Para que tu não tenha necessidade de nada, não tenha falta de nada. Uma vida, mais vida com qualidade. Mas para isso tu tem que se disponibilizar e ir até Jesus. Ai, não, eu tô cansada hoje. Ah, je suis fatiguée. E que bem mu. Ah, não, eu tô cansada demais. Eu tô muito cansada. Meu Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? O reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Ele não é dado de mão beijada para ninguém.
é tomado por esforço. Tem muita gente que queria estar no teu lugar, mas ele não quer fazer o que você faz. Ele não sabe que você ora de madrugada, ele não sabe que você jejunha praticamente a semana toda, ele não sabe quantos leões tu já matou pra tu tá onde tu tá. Quer o que tu tem, mas não quer fazer o que tu faz. Ai, não, de onde surgiu esse? De onde surgiu essa? Eu não sei, tu conhece? Ai, não conheço não, nunca vi. Minha filha, tu pode ter certeza quando tu vê uma pessoa, ou ela, se ela disser que ela é de Deus, tu olha, porque Deus, ele revela a pessoa para outra pessoa, ele revela. Ou é de Deus ou é do Satanás, mas alguma coisa tem. Então tu vê lá. Pede para Deus te revelar. Não entra naquela de dizer assim. Ai, o fulano falou que é assim. Porque vai que essa fulana é uma invejosa. Vai que esse fulano é um invejoso. E aí tu saber que quando você tá no cesto, uma maçã podre no meio de muitas maçãs, ela estraga o cesto todinho. Ou um saco de batata. Estraga. Se tu não tirar aquela que tá podre do meio, vai estragar todo o cesto. E assim mesmo é o cristão. Um sai daqui e coloca, sai o espírito da fofoca, o espírito da inveja. E começa um fofoca daqui, outro fofoca da lá. Quando tu vê, estão ali sentado costurando. Um puxa, enfia a agulha e outro puxa a linha. E vai aquela costuração, sabe? Vai aquela panelinha, aquele negócio esquisito. Aí, na hora que Deus desce a espada, tu pode até não estar falando, mas tu estava sentado ouvindo, tu vai pagar juntamente com aquele que está sentado ouvindo. Então, o que tu tem que fazer? Quando começar a fofoquinha, a panelinha, tu fala, oh, dá licença, eu tenho um negócio para fazer, eu não posso ficar, me desculpa, mas tô saindo. Não dá ouvido, porque tu vai pagar junto, tu e a tua casa pagam junto. Nunca paga a pessoa sozinho, é tu e a tua casa. Então, é a mesma coisa. Se alguém está fazendo alguma maldade com alguém da tua família e tu tá debaixo da cobertura de Deus, é tu e a tua casa. Aquela pessoa que está fazendo maldade com a tua família vai pagar um preço muito caro. Muito caro. Por quê? Porque você é uma intercessora da tua família. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Como é que tu quer cuidar da casa dos outros se tu não cuida nem da tua? Diz aí. Eu conheço muitas pessoas. Repara. Sabe, meu pai me contava uma história. Do macaco e da cutia. Meu pai contava muita história pra gente, sabe? E eu gosto, nas minhas pregações, de ilustrar com essas histórias que ele contava. Ele disse que uma vez o macaco e a cutia estavam na beira da estrada. Aí o macaco com a cutia com um rabo bem grande. Não, dela era menor do que a do macaco. E o macaco com o rabo mais grande, aí a cutia disse pro macaco, camarada macaco, vou te dizer uma coisa, sai da beira aí dessa estrada aí, que quando o carro vier, vai passar por cima do teu rabo, porque tu tem um rabo muito grande. Olha só, ela queria ter um rabão igual ao do macaco, mas não tinha, porque o dela era pequeno. Aí tá, lá vem o carro, o rabo do macaco, que era grande, o macaco pegou o rabinho dele, colocou lá em cima e o dela, ó, o carro veio, tum, passou por cima. Tu já conhece cutia? É só aquele toquinho. Então, ou seja, quem cuida do traseiro dos outros esquece do dele. E o carro vai acabar levando. Cuida da tua vida, cuida da tua casa, ô fofoqueiro. Olho de seca pimenteira, cuida da tua casa. Cuida da tua casa. Presta bem atenção quem está ao teu redor. Presta bem atenção. E quando se referir a Deus, não mede, porque não tem nada que possa medir a Deus. Não pensa que Deus é do tamanho do teu pensamento, não. Porque por mais que nosso pensamento seja fértil, nós nunca vamos imaginar do tamanho que é o nosso Deus. Então, o que tu tá pedindo não é nada. É pouca coisa, então continua pedindo coisas grandes. Peça tudo que tu quiser, mas obedece. Porque benção sem obediência não é benção. Se tu não obedecer, não tem benção, não. Tu pode até conquistar, foi Deus, foi Deus. Vai lá, Satanás também dá. Aí depois ele vai pedir a tua alma em troca. Porque é assim, é desse jeito. E aquelas pessoas, aquela multidão, eles se fartaram. Ninguém saiu dali com fome. E os discípulos aprenderam. Aprenderam? Será que aprenderam mesmo? Porque tu vê a Bíblia e tu vê. Mas, Senhor, tu tá no barco, mas tu tá dormindo. Jesus, mestre, vamos sucumbir, vamos naufragar. Olha aí. Se você tá andando com Deus, eu tenho uma fé poderosa, a minha fé remove montanha. Mas na hora que precisa usar a fé, não usa. Como é que tu diz que tu tem fé e tu não usa? É porque o pastor disse que é só ele que pode falar esse negócio assim de fé, sabe? O pastor disse que isso aí eu não posso falar, não. E por acaso ele é Deus para falar isso?
Se Deus diz que tudo é possível àquele que crê, tu só tem que crer. Falar coisa maior do que Jesus fez, ele disse isso. E por que tu fica acreditando só no que teu pastor falou, no que a tua pastora falou? Lê a Bíblia, para de ser preguiçosa, aprenda a comer com a tua boca. Aprenda a ouvir com o teu ouvido, não fica querendo tudo do ouvido dos outros. Aquele crente, que na Bíblia tinha duas mulheres, uma chamava me dá e a outra dá. Sabe aquela pessoa que você sabe, me dá, ou a outra, ora por mim, aquele crente, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu gosto de orar pelas pessoas, amo, mas você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte, porque vai ter momento que a minha oração não vai chegar lá. Mas você já aprendeu e você vai estar passando por aquela tribulação e tu vai dizer, agora eu já sei. No nome do Senhor Jesus, situação, bate em retirada. Eu não te aceito na minha vida. Vai saindo, porque Deus disse que eu posso fazer. Então eu faço no nome do Senhor Jesus. E tu vai ver aquela situação. Tu vai ver aquele mar se abrir. Tu vai ver aquilo que não tinha, vinha a ter. Tu vai ver aquela situação que tu achava que era irreversível se tornar possível. Mas para isso, tu tem que colocar tua fé em ação. Tu não tem só que ver, eu leio a Bíblia de capa a capa, mas eu não sei falar. Deus não está precisando de poesia, não. Palavra bonita, eu não sei falar bonito. Não, tu tem que falar o que tu precisa. Não tem que ser filosofar. Porque Deus só ouve se for um filósofo. Senão ele não escuta. Quem disse isso? Quem disse isso está mentindo para você. Porque tu vê que eu atropelo na minha própria língua e Deus me escuta. Graças a Deus que ele me escuta. Porque se ele não me escutava, já estava muito tempo debaixo de 7 palmos que não tinha mais nem osso branco. Nem osso branco não tinha mais não. Já tinha virado pó. Já tinha virado pó. Se não fosse Deus na minha vida, há muito tempo, minha amiga, meu amigo. Eu já tinha partido, já tinha botoado paletó de madeira. Mas ninguém mata aquele que Deus quer que viva. Pode até ficar com vontade. Queria que tu morresse, queria. Não queria que tu... mas vai ficar só na vontade, porque eu vou... Sabe quantos anos eu vou viver? 250 anos com essa cara, com esse corpito, com esse jeito aqui. Eita, Jesus, glória a Deus. Se ele vai me dar isso, eu não sei, mas o que eu peço, eu peço. Não tô nem aí. Tô pedindo e creio. Agora aí depende de Deus, porque a minha fé já está em ação. É desse jeito, amém? Glória a Deus, aleluia. Então não se preocupa, tem pouco, agradece. Senhor, eu te agradeço por esse pouco, e pode tiver milhares e milhares. Esse pouco que tu tem, todos vão comer e vão se fartar. Esse pouco vai te colocar no muito. Lembra que Jesus disse? Deus disse, a palavra disse, quem é fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Mas tem gente que quando tem um pouquinho, não, daqui não dá, meu Deus, reclamação. Agradecer, o segredo é agradecer, que aí Deus multiplica. Não, troca a murmuração pela adoração, já falei, né? Troca que tu vai ver tua vida mudar. Tu vai ter um 2026 de muita bênção, de portas abertas, aonde tu vai ver o efatá do Senhor Jesus acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus projetos, em tudo que é teu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, consagra, meu Deus, esse azeite, meu Deus, consagra, coloca uma porção dobrada sobre esse azeite, sobre esta água, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser restaurada, Pai, que tudo que estava de ruim na vida dela vem sair para nunca mais voltar. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência venha ser livre, venha ter todo aquele que estava amarrando, tudo aquilo que estava prendendo a vida dela, a vida dele, venha bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Caia por terra, que tiver alguma maldição hereditária que vinha de geração para geração, um demônio que estava nessa família, que já achava que era inquilino na casa dessa pessoa. Eu sou inquilino. Aqui eu fico, vai batendo em retirada, Satanás. Sai que tu não é inquilino em lugar nenhum, tu é inquilino do inferno. Vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te expulso da vida desse homem, eu te expulso da vida dessa mulher, eu te expulso da vida dessa criança. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora, para nunca mais voltar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor repreende todo esse espírito de miséria, o devorador, cortador, migrador, destruidor,
Senhor, que vai batendo em retirada agora. Todo espírito de miséria, todo espírito da bancarrota, vai batendo em retirada agora, para nunca mais voltar da vida dessa pessoa, nunca mais volte. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, oração contrária. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. No nome do Senhor Jesus, todo olho gordo, inveja, praga. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, blinda-nos, Senhor, com teu sangue. Blinda, Senhor, todos nós, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, esse espírito da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pelindo. Vai batendo e retirada no nome do Senhor Jesus. Repreende esse espírito do medo que vive atormentando a vida desta mulher, que vive atormentando a vida deste homem, Pai, que esse demônio bate em retirada da vida dela, da vida dele, dos caminhos dele. No nome do Senhor Jesus, repreende esse espírito da depressão, esse espírito de loucura, esse espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus, Pai, passa com teu poder do alto da cabeça à planta dos pés desta pessoa, curando por dentro e por fora, Pai, no nome do Senhor Jesus, de toda sequela, sequela de cirurgia, sequela de acidente, no nome do Senhor Jesus, sai todo o mal no nome do Senhor Jesus, Pai, que teu anjo passa, anjos poderosos com espada de fogo neste lugar, nesse ambiente de trabalho, para remover todo espírito de inveja, todo espírito de fofoca, toda panelinha, toda fofoquinha, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada, que esse teu anjos poderosos, Pai, visita os nossos lá, Pai, cada casa, cada cômodo desta casa, para remover toda a seta maligna que foi lançada contra esta família, esse espírito de divisão que foi lançada dentro desta casa, que é só contenda no nome do Senhor Jesus. Toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, Pai, e repreende esse espírito de contenda entre esse casal. No nome do Senhor Jesus, maldição hereditária seja quebrada agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja cancelada, anulada, e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja nos lares, esteja na vida do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus, que esse anjo poderoso visita os hospitais, cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, Pai, que está enfermo aí na incubadora, esses bebês na incubadora, esses que estão entubados, Senhor, esses que o médico disse já não tem mais jeito, Deus diz tem jeito, porque agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus? Toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés e cura, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para socorrer o teu povo de todo mal, livrar, Pai. Cancelar todo o mal lançado contra a vida do teu povo, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.